E antes de tudo, já vai lá, se inscreve no canal, ativa as notificações e já curte aqui, pô. Porque vai ser legal essa entrevista. E faz vai lá. isso. Faz isso que é de graça. Agora continua, vai. Agora vamos pro vídeo. Agora a gente tem um assunto que tá sendo muito comentado e assim, todo mundo ficou Agora- desesperado essa questão. Carol, o que eu faço com o MXRF11? Porque a CVM tomou uma medida, né, na questão de distribuição, não vai distribuir dividendos. E isso pesou a cabeça dos investidores. O que você tem para falar disso, Baroni? Você acha que isso Bom. de fato pode permanecer? Agora a gente tá com 1 hora de gravação, agora a gente vai mais umas 3, então dá tempo, né? Beleza? Tem bateria nas câmeras aí? Então tá bom. Então já pede a pizza, Vai prestando as atenção, esfirras. Raulzinho, pra você ficar atento pede aqui nos fundos. Pede hein? as esfirras, as coxinhas, porque agora vai, né? Bom, não tem resposta rápida e fácil, mas eu vou tentar explicar tudo, tá bom? A primeira coisa, o caso MXRF, ele é muito específico, né? Eu não consigo falar tudo, porque eu não tive, nem eu, nem as pessoas do mercado, tiveram acesso exatamente qual foi a troca de ofícios e documentos entre o BTG, que é o administrador do fundo, o fundo é gerido pela XP, e o administrador é o BTG. Quem toma essas decisões é o BTG, propriamente dito, com a própria CVM, que é o órgão regulador. Então a gente não sabe exatamente qual foi a conversa entre eles. A gente teve acesso a uma ata, a um parecer técnico, né? E aos votos das pessoas, né? Dos diretores. Um, essencialmente, que votou a favor, vamos falar assim, contra o fundo, e outro que votou a favor do fundo. Muito bem. Então, a primeira coisa, o MXRF ali dentro, ele tem muita coisa que você me perguntou. Ele é um bom fundo? Essencialmente, sim. Mas ele tem as suas pimentinhas ali dentro também. E pimentas que foram herdadas do passado. E a gente não sabe especificamente se, ao reconhecer essas perdas de fato, né, você teria que realmente ajustar o prejuízo ali, né, virar de lucro para prejuízo. E aí sim, ao invés de distribuir rendimentos isentos, você distribuiria em formato de amortização. O cotista ia continuar recebendo o dinheirinho dele, só que ele ia baixar o preço médio dele. Qual é o tamanho do problema de MXRF efetivamente? Pelas nossas contas, 30 centavos. Um pouco menos até, 29. Vamos falar 30. Então, no pior cenário de todos, as pessoas que têm MXRF teriam rendimentos ali por 2, 3 meses seguidos de 30 centavos, ao invés de ser rendimento, seria amortização, abaixaria para o preço médio e a vida seguiria. Era isso que era para ter acontecido. Tá certo? Sim. Era isso. A CVM foi lá e falou, não, isso aqui tá errado, você tem que dar baixa mesmo, isso aqui perdeu. Aí o BTG falou, não perdi, isso aqui só tá marcado, mas eu vou recuperar. E ia ficar discutindo, mas tá bom, faz. Eu tô mandando fazer, faz. Baixa 30 centavos, vida que segue. Como seria lindo se fosse só assim. O fundo teve problemas, de fato, hoje a carteira de crédito dele é muito melhor, hoje, mas ele herdou muita coisa ruim do passado. Resolve isso, vida que segue. Porém, contudo, todavia, entretanto, agora que vem, hein? Pode fazer o pedido das pizzas aí agora que vai. Ao analisar o parecer técnico e os votos, né, o voto a favor e o voto contra, o negócio transbordou para o mercado. Porque o que chegou para o público, o argumento do parecer técnico e o argumento do voto, principalmente contra, a favor do fundo, foi meio escatológico, meio fim do mundo. Por quê? Porque transborda do MXRF para o mercado. Há claramente ali, apesar de que a CVM diz que não, mas há claramente ali um novo entendimento do que é distribuição de dividendos. O distribuição de dividendos, desculpe, vou usar a palavra correta, a distribuição de rendimentos, né? A gente usa rendimento, porque fundo imobiliário, diga-se de passagem, é o único instrumento criado por lei no Brasil. O fundo imobiliário é o único instrumento criado por lei. Claro, veio o FIAGO depois, mas o fundo imobiliário foi o primeiro e o único efetivamente criado por lei. Então ele tem a sua especificidade, ele tem a sua particularidade, tá? Que é essa que nos trouxe até aqui, não é? Aí de repente vem esse parecer dizendo o seguinte, não há o que se falar em distribuição de dividendo enquanto você não tiver lucro contábil. Mas espera lá, lucro contábil? O que é o lucro contábil? Se eu tenho uma remarcação, não é perda. Se eu tenho uma remarcação negativa, o prédio desvalorizou. O FOF, que você me perguntou, a carteira dele desvalorizou. Ele tem um reconhecimento ali de perda? Não. Mas ele tem uma marcação para baixo. Quando a gente lê o documento, dá uma margem de interpretação seguinte. Enquanto isso não for resolvido, não há de se falar de rendimento. É só de amortização.
Uma palavra boba que muda tudo. Porque a amortização, ela traz uma consequência tributária sem precedentes. Imagina 1,5 milhão de investidores tendo que ajustar os seus... Meu Deus. Imagina os isso vai ficar fundos de loucura. CRI, que tem 40% do mercado hoje que é fundo de CRI, eles são marcados ali a mercado. E aí, um mês é dividendo, outro mês não é. Outro mês, porque o juro subiu, remarca a curva, o preço. Para tudo, gente. Pause. Não precisa editar não, tá? É só para falar pause. Imagina, vocês têm, por exemplo, desculpem entrar na individualidade de vocês, mas vocês têm, por exemplo, NTNB, IPCA+. Sim, eu tenho. Tenho. Quando vocês compraram IPCA+, ali na hora da compra, você não comprou ali, eu comprando um título, 50 mil reais, que vai me pagar em IPCA mais 5,5, não foi isso ali o combinado? Sim. O que você vai receber com o vencimento lá em 2045 se você não fizer nada, ficar de braço cruzado igual você tá? Exatamente o que foi programado. Mas você concorda comigo, Carol, que quando você abre lá na sua corretora lá, ele não é marcado porque a flutuação da taxa de Marcação ao juros. mercado, sim. Se o juro sobe, você, em tese, Você vai olhar a taxa Perde real, você dinheiro. vai olhar só efetivamente ali o mais 6, mais 5, no caso do IPCA, né? É, o IPCA Porque o mais IPCA 5, ele mais vai 6. ficar variando, né? Não só isso. Não só isso. Mas o preço ali, os 50 mil que você colocou, ele vai ter uma variação, ele vai ter uma marcação ali, não vai? Sim, A claro. mercado. Sim. sim. Se o juro sobe, tende a valer menos. Se você quiser ver. Porque o Tesouro Direto ele fala assim: olha, eu te compro na hora que você quiser. Então eu tenho que te falar o preço daquele momento, sim ou não? Sim. Mas o IPCA mais 5,5 não saiu da sua cabeça, sim ou não? Sim. Beleza. Agora imagine eu condicionar você a receber isso pela marcação. Ou seja, se você tiver no prejuízo, não há de se falar de rendimento. Você vai receber. Não, e os FOFs, então, numa época ruim, não vão nem Parou. pagar, nem pagar. Acabou. Acabou. Acabou o rendimento, não Acabou. tem mais. É só amortização. Sim. Então, assim, não é o fim do mercado, caso isso se avance. Seu preço médio vai ficar mais baixo, teoricamente você teria pago mais barato. Mais baixo, 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 mais baixo. Aí o mercado, de repente, sobe. Se você for vender, como o seu preço médio Você tá vai aqui pagar embaixo, uma paulada de uma paulada imposto. de imposto de renda. Ou seja, você tem uma consequência tributária gravíssima. Que para muitos iniciantes acaba nem valendo a pena. Não, Eles ficam até- não vou longe. Os administradores não têm sistema para controlar isso. O sistema dos administradores não pensou nessa possibilidade, porque não era o entendimento. Sim. Aí, a má notícia. Isso transborda para o mercado, gera um... Eu não vou dizer pânico, a palavra não é nem pânico, eu nem sei qual é a palavra. Gerou uma... Eu vi profissionais de altíssimo gabarito mudar de opinião em 24 horas, assim, ó, 2, 3 vezes. A gente começou a conversar, eu fiz 70 ligações em 24 horas num determinado dia. Nossa. Ficamos, todo mundo tentando entender as consequências do entendimento de tudo É isso. muito grande, né, E Baroni? quando você lê, e a responsabilidade é muito grande, porque o público está te esperando o que você vai falar. E quando você lê o voto da pessoa, do diretor que defendeu, ele fala, não sou eu que estou falando, ele fala, olha, isso daqui vai ter uma consequência gravíssima. Não foi exatamente essa palavra, ele fala assim, olha, inclusive do universo que nós pesquisamos aqui, de 47 fundos, 16 teriam problemas, etc, etc. Então isso traria um novo entendimento, etc, etc, etc. Aí você lê um diretor da autarquia se posicionando dessa forma, dá um frio na espinha, né? Porque você não sabe o que eles conversaram. Você vê uma ata e o voto declarado. Mas como é que foi ali o debate de tudo isso? Então, se ele afirma aquilo, é porque o debate foi nessa linha. E aí você tem um novo entendimento. Então, aquele prédio que veio aqui, tipo aquele Tower Bridge Office lá, que foi muito famoso ali na Ponte Estaiada, aqui em São Paulo, né? Ele veio a 1 bilhão. Evidentemente era caro. A gente estudou na época e falamos que era caro. Não existia Suno nessa época, era em 2012 isso aí, 2013. O prédio só teve remarcação, chegou a valer, eu acho que 650 milhões, teve remarcações negativas. E 10 anos ficou distribuindo rendimentos. Não poderia ter sido Jamais. amortização. Lucro, ele estaria com um prejuízo contábil gigantesco. Há anos. Até ele pagar, até ele cobrir isso daí, ele não ia pagar anos. Por Agora, anos. qual que é a grande boa notícia de tudo isso? Eu não sei quando é que vai entrar no ar aqui o podcast, mas aí depois de alguns dias, quase 4, 5 dias, né, a CVM acatou um efeito suspensivo, o que foi ótimo, em regime de urgência, porque ela viu que virou os veículos de imprensa, eu dava 2, 3 entrevistas, dou, né, porque eu ainda tô na... Panicou o mercado geral, né? Não só Baroni? panicou, mas ele gerou uma disfuncionalidade, que é pior que panicar, achei a palavra. É pior do que panicar. Porque o panicar é esse susto, bum, você age no ímpeto. A disfuncionalidade é o que eu faço. É a mesma coisa que você está num painel do avião, você tem um problema ali, de fato, você atua no problema. A disfuncionalidade é o painel não responde mais, o que você imaginava. E aí você não sabe, poxa, como é que eu piloto isso aqui agora? Então você criou uma disfuncionalidade, uma potencial disfuncionalidade muito grande no mercado.
né? E aí as pessoas transbordaram por MXRF para o mercado. Então tinha gente que ficava ainda insistindo em falar só de MXRF, falava, gente, o problema do MXRF é os 30 centavos. Se for esse, resolve-se e a vida segue. Mas não é esse mais o problema. Vai transbordar para vários que tem um case parecido com o MXRF, né? Vários fundos de CRI. Então, E aí hoje o mercado é 38% de fundo de CRI. E aí, muito bem. Aí a CVM acata o efeito suspensivo. E, de novo, eu não sei quando é que isso aqui vai pro ar, mas aí agora o BTG, como administrador, tem até ali, eu acho que 15 dias para solicitar essa reconsideração com alguns elementos, com alguns recursos ali que são colocados na pauta, né? Para ser reconsiderado ou não. Mas a boa notícia que eu quero dar para vocês, aquele fio da esperança, é que o comunicado da CVM, da decisão do colegiado lá e dos diretores de acatar o efeito suspensivo, é que eles falam que tem lacuna. Graças a Deus, eles enxergaram isso tudo. E falam também, já dão um aceno também, de que possíveis soluções deverão passar novamente por correções das normas, das instruções, dos novos ofícios, etc. Porque, mesmo que eles não queiram ter trazido um novo entendimento, o mercado entendeu. E aquilo é eu como professor. Não interessa o que eu quis ensinar, interessa o que o meu aluno entendeu. Sim. Isso é fato. Não interessa que eu quis te passar essa mensagem, interessa o que... Comunicação é isso, né, Carol? Não Sim, interessa a com mensagem certeza. que eu quis te passar, interessa Que a o que você pessoa que disse, entende, entendeu? Entendeu? E aí, o que o mercado entendeu é que você vai ter uma disfuncionalidade potencial gigantesca. E aí, vou falar uma coisa perigosa. Corre-se o risco, inclusive, dos administradores, não é gestor, administradores optarem por fazer pagamentos semestrais. Porque nem eles terão as informações, porque é uma marcação. Então, para eles não correrem um risco de desenquadrar e serem punidos por isso, porque o administrador é que é o fiduciário. Muita gente acha que é o gestor que manda no fundo, mas quem efetivamente decide é o administrador. Ele é fiduciário, ele vai falar assim, eu não vou fazer. Ele é a instância máxima. Ele vai falar, eu não vou fazer porque eu vou ficar com medo. Então, a Ambima, que é a associação de gestores, administradores, tudo, estão com um núcleo muito forte também para criar essa interlocução na CVM, para chegar talvez a um novo entendimento. Então eu, não sei se é excesso de otimismo, acho que no final de tudo isso vai ser um grande aprendizado e a gente vai ter alguns pontos esclarecidos para a vida seguir sem margem para interpretação. E que mostra que a classe dos fundos imobiliários tá muito forte, né, Baroni? Ô, Porque louco. você vê, ó, o governo queria tributar os dividendos. Opa, vamos dar um passo para trás. A gente vai mexer com um monstro hoje, né? É isso. E a mesma coisa a CVM, que também não é um bicho-papão, ela também entendeu que a questão Claro. vai mexer com algo muito maior, talvez, do que ela mesma esperava. Né? Ela é um órgão fiscalizador, mas acima de tudo ela é um órgão regulador. Então ela não tem nenhuma intenção de deixar esse pandemônio instaurado. De prejudicar. É óbvio que Ela não. não é o bicho-papão que quer prejudicar. Não, ela é. quer apenas chegar E só- numa conclusão. Exatamente. Num bom senso, num bom né? senso. Para ambos os Exatamente. lados. E aí tem questões legais, né? Então, assim, hoje quem tá com a bola é o BTG. Ponto. É o BTG que tá com a bola. Então, ele que tá estruturando esse pedido de reconsideração. Então, esse efeito suspensivo dá 15 dias para ele se preparar. Vai buscar com profissionais também técnicos alternativos para apresentar. Volta para a decisão técnica da CVM. Há-se algum novo entendimento, algum ajuste. Olha, isso da instrução estava errado, a gente tem que ajustar aquilo. E aí a vida vai seguir pelo menos com mais clareza do que é e o que não é. Agora, quero dar uma boa notícia para todo mundo. Assim, os fundos de tijolos maiores, eu acho que quase 99% deles, vamos dizer 100 para não parecer conta de mentiroso, não terão problemas. Os problemas estão realmente mais focados em FOFs, né? E alguns fundos de CRIs que são mais sensíveis por essa marcação, a depender da distribuição, do jeito que o administrador interpreta a distribuição. Sim. Então, acho que a CVM pode também dar um novo entendimento quanto à interpretação de como é que se distribui, que no final do dia seria ótimo, para falar bem a verdade para você. Então, o MXRF fez uma publicação de um fato relevante dizendo que ele virou o ano com lucro, porque essa decisão toda, eu acabei não falando isso, essa decisão toda foi no final de dezembro. E a ata veio a público em janeiro, Agora, 24, né? 25 de janeiro, não me lembro a data exata. Então, como o XRF viu que aquilo ali ia estourar, eles corrigiram para lucro. Eles têm essas SPS que eles conseguem fazer lucro. Então, por incrível que pareça, ele se esquiva. Então, assim, se você fosse fazer um meme, né? É uma flecha vindo, o MXRF esquiva e aqui atrás tem um mercado de perto aberto. Então, ele Sim. esquivou e deixou o mercado inteiro recebendo aqui.